Homens brancos competentes precisam estar no comando se você quer que as coisas funcionem. Em inglês a frase foi dita assim, ó. Competent white men must be in charge if you want things to work. O autor dessa frase terrível é Darren Beattie. Darren Beattie é um ideólogo da extrema-direita americana que hoje ocupa um cargo importante no governo dos Estados Unidos, assessor sênior do Departamento de Estado responsável pela política americana em relação ao Brasil. E nas últimas semanas aconteceu algo que merece atenção. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para receber Darren Beattie na prisão da Papuda, lá em Brasília. Isso significa o quê? Que esse ideólogo ligado ao trumpismo e conhecido por declarações racistas está tentando se aproximar diretamente do bolsonarismo no Brasil. E a pergunta que precisa ser feita é: o que isso significa para o futuro político do nosso país, especificamente para a população negra brasileira? Bom, a gente precisa entender quem é Darren Beattie. Darren Beattie não é apenas um comentarista radical da internet, não. Ele já trabalhou dentro da Casa Branca como redator de discursos durante o governo de Donald Trump. Mas em 2018, ele foi demitido após participar de um evento frequentado por nacionalistas brancos. Mesmo assim, continuou ativo dentro da extrema-direita americana, escrevendo, organizando redes políticas, participando de todo esse ecossistema ideológico do trumpismo, que hoje a gente conhece cada vez melhor. Ele ocupa um cargo estratégico, assessor sênior para política em relação ao Brasil no Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou seja, alguém que ajuda a formular a política americana para o Brasil. Foi justamente essa figura abjeta que Jair Bolsonaro pediu para receber na prisão. A defesa do ex-presidente solicitou para o nosso Supremo Tribunal Federal autorização especial para que a visita ocorra fora do calendário normal de visitas da prisão. A reunião seria na Papuda, em Brasília, onde Bolsonaro cumpre pena após condenação no processo relacionado ao golpe de Estado. Esse pedido mostra que a aproximação entre Beattie e o bolsonarismo não é apenas simbólica não, gente. Ela é essencialmente política. O significado de tudo isso, dessa aproximação, é que nos últimos anos os movimentos de extrema-direita passaram a operar cada vez mais em rede. A gente vê isso no Instagram, a gente vê isso no WhatsApp, né? O trumpismo lá nos Estados Unidos, o bolsonarismo no Brasil, é um copia e cola em outras regiões do mundo também. São movimentos muito semelhantes em diferentes países. E esses grupos compartilham estratégias, discursos e narrativas idênticas. Quando um agressor do governo americano que já fez declarações racistas passa a se aproximar do bolsonarismo, isso revela um alinhamento ideológico internacional. E aí que mora o perigo, porque esse alinhamento tem consequências, né? Então, o que essa frase de Darren Beattie revela para a gente? Não é apenas uma provocação. Longe disso, ela expressa uma ideia muito antiga. A ideia de que certos grupos seriam naturalmente mais aptos a governar e que outros, naturalmente, deveriam ocupar posições subordinadas. Essa lógica sustentou o colonialismo europeu, é a mesma lógica que sustenta o sistema escravista ainda no mundo e sustentou no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, as teorias raciais, né, do século XIX. Então, quando alguém defende que homens brancos deveriam governar para que as coisas funcionem, ele está defendendo uma hierarquia racial explícita. Isso é muito grave, né? A psicóloga brasileira Cida Bento, a qual eu tive o prazer de conhecer e de estar junto em alguns trabalhos, ela explica isso no livro dela, O Pacto da Branquitude, onde ela relata que sociedades racistas frequentemente organizam estruturas de poder para preservar privilégios raciais. Esses mecanismos nem sempre aparecem de forma explícita, mas às vezes alguém diz em voz alta aquilo que normalmente fica implícito, né? Eu, como homem branco, posso afirmar que essa estrutura de poder existe. Quando Darren Beattie afirma que homens brancos deveriam governar, ele está justamente explicitando essa lógica, né, que Cida Bento coloca no livro dela. E também trazer a questão do racismo estrutural do filósofo brasileiro Silvio Almeida. Ele nomeou dessa forma, ou seja, o racismo não é apenas preconceito individual, ele faz parte de uma organização das instituições e das relações de poder. Por isso, certos discursos reaparecem ao longo da história, mesmo quando parecem ultrapassados, quando uma tia nossa diz, ninguém não tem mais racismo no Brasil, não. Né? Então, assim, se figuras políticas no Brasil passam a se alinhar com ideólogos que defendem abertamente hierarquias sociais, isso levanta uma pergunta inevitável: o que aconteceria se esse campo político voltasse ao poder?
especialmente em torno de lideranças como Flávio Bolsonaro, que hoje representa a continuidade do bolsonarismo, né? A herança do nome, inclusive. Então, assim, que tipo de projeto de sociedade está se definindo na nossa frente? E quais seriam as consequências para a população negra de um país que tem uma das maiores diásporas africanas do mundo, da qual me orgulho tanto? E para finalizar o vídeo, eu gostaria de citar a escritora e ativista Bell Hooks. Ela dizia que enfrentar o racismo exige coragem para falar sobre ele de forma direta, sem silêncio, sem tabu. Talvez esse seja exatamente o ponto. Frases como a de Darren Beattie não são apenas provocação não, gente. Elas revelam uma visão de mundo. Entender essas ideias é fundamental para qualquer sociedade que queira defender a democracia. Então, se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, se ele foi suficientemente relevante e interessante para você, eu peço que você curta esse vídeo, né? Quando a gente curte o vídeo no YouTube, o algoritmo entende que ele é relevante e ele espalha a mensagem. Aí se inscreve aqui no meu canal, né? Eu acho que o intuito desse meu canal é fazer com que a minha voz, o meu lugar de fala de homem branco sirva como, com toda humildade, sirva como um aprendizado para as pessoas que são parecidas comigo. O homem branco precisa acabar com o problema do racismo. Ah, mas eu não tenho culpa se escravizaram há 500 anos. Ah, mas eu não tenho culpa se só terminaram a escravidão em 1888, com muitas aspas. Não é questão de você ter culpa. É questão de você entender o privilégio que você tem, né? Baixar esse escudo, se destituir desse orgulho e entender que precisamos lutar por uma democracia, precisamos lutar por uma sociedade igualitária, com direitos iguais de verdade para todos. Fiquem bem e até o próximo vídeo.